Dando continuidade agora na nossa última palestra do dia, né? Vai ser com o Saulo Camarote, da Behold Studios, né? E da Indie House. Ele vai falar sobre os jogos independentes e vou passar aqui agora para o Saulo para ele complementar a apresentação dele e iniciar a palestra. Obrigado. E aí, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Quando eu recebi esse convite, veio essa proposta talvez de unir talvez um pouco mais o audiovisual, o cinema, a essa proposta dos games, né? Das mídias digitais, etc. Né? E games hoje está passando por uma revolução, assim, eu diria. Talvez alguns não tenham percebido ainda, mas é um pouco sobre isso que eu quero contar hoje. Assim. Eu trabalho com games na Behold Studios. A gente abriu esse estúdio em 2009 na Universidade de Brasília. Só que ainda como aluno a gente já participava com pesquisa, trabalhos, tudo nessa área desde 2006. Então são aqui 11 anos aí de muitas transformações do mercado e foram transformações que mudaram profundamente a maneira de se trabalhar com games, né? A gente começa um pouco contando a história que se a gente fosse fazer um comparativo à indústria, por exemplo, de audiovisual, por exemplo, cinema nos anos 20, o cinema até um pouco antes disso, a gente imaginava que o produtor ali que estava trabalhando com cinema, com fotografia em movimento, era uma coisa muito técnica, né? Ele estava ali explorando uma inovação tecnológica e colocando isso quase como uma... Né? Assim, não tinha ainda vislumbrado uma possibilidade talvez de ir para um campo artístico, de um campo autoral. E de repente o cinema ali dos anos 30, 40, 50 começou a explodir exatamente nessa proposta. Quando se começa a usar o cinema de uma maneira super artística, criar conteúdos cada vez mais profundos. E aí deixa de ser uma inovação tecnológica e passa a ser uma nova forma, um novo meio de se falar, né? Numa questão cultural, artística. Games, de certa forma, passa por uma revolução parecida, assim, uma mudança profunda. Até então, e até hoje, muita gente olha para os games e entende que é uma coisa tecnológica. Tanto é que a gente está em eventos de negócios com tecnologia, eventos de inovação, e está sempre sendo falado de games. Mas o que é interessante hoje no movimento, para mim, não é esse. Não é exatamente como o games está inovando na tecnologia, mas assim como o games está começando a se tornar uma nova mídia de expressão e de conteúdo autoral. Acho que por isso que o game começa a se tornar relevante agora, né, nesse novo cenário. E daí que surge a produção independente. Porque construiu-se nos últimos 30 anos na indústria de games todo esse ecossistema gigantesco de muito dinheiro, muita inovação, plataformas cada vez mais avançadas tecnologicamente, e para manter esse ecossistema girando, entra-se mais dinheiro para investir em novas tecnologias para cativar um mercado que já está aí. Como se fosse uma indústria, a gente até chama, né? Indústria de games. E está atingindo aí os seus 100 bilhões, né, anuais. Uma coisa assim que já ultrapassou música de longe, já ultrapassou cinema de longe, já está... Se você somar essas outras áreas do entretenimento, você ainda não consegue chegar a games, né, de tão rico que está, tão grande que está. Ao mesmo tempo, nos últimos 5, 10 anos, tem se falado da produção independente, que é sair dessa estrutura industrial, usar da tecnologia, usar de uma proposta semelhante, com as mesmas linguagens, com as animações, com interação e as mesmas plataformas, mas produzir um conteúdo que não é só inovação tecnológica, é um conteúdo cultural, um conteúdo artístico. Então, aí você começa a falar de jogo independente. Diferentemente de uma fábrica que se produz um monte de jogo um atrás do outro todos os anos, agora você está falando de um artista que tinha algo para dizer e criou um jogo como história. Então você começa a ter muito mais profundidade. E então games agora está passando por essa mudança. Talvez os dois fiquem para sempre, talvez continue como um caminho de inovação tecnológica para sempre, mas também agora os indies, os independentes estão trilhando seu novo caminho, né? Aí eu vou contar um pouco da história então de Brasília, assim, dessa perspectiva, como Brasília passou por essa fase. Assim. Se puder passar para mim, pode passar de novo.
A gente começa então lá em 2006, numa oportunidade ainda dentro da universidade de se pesquisar em games. Então, não tinha nenhum vínculo empregatício, não tinha uma necessidade de responder ao mercado, não precisava criar um produto, a gente queria simplesmente explorar a possibilidade de trabalhar com games. E somos de uma geração que cresceu com games. Então a gente já está vendo uma outra proposta. Diferente daqueles que inventaram games durante a sua vida, nós nascemos e já estavam lá, fazia parte do nosso dia. Então é como o cinema hoje, que hoje o Ministério da Cultura e muitos países entendem como o cinema como um pilar da cultura. Isso acontece porque a gente já está aí mais de 100 anos com o cinema, né, fazendo parte das nossas vidas. E a gente entende que jogo também vai se tornar isso um dia. Daqui a um momento que as gerações todas vão ter nascido com jogos e vão viver jogos, o jogo vai estar muito mais presente, né, na nossa cultura. Bom, estamos aí em 2006 e a gente começou então a ter esses grupos de troca de experiência em Brasília. Então, happy hours, encontros, e aí tem uma coisa muito peculiar assim, né, desse universo de jogos, é que fazer um jogo pode demorar 2 anos, como é uma produção grande, né, normalmente, mas também pode acontecer em 48 horas, porque a gente pode se reunir, são equipes multidisciplinares, então você precisa ter um grupo, você precisa de um animador, de um artista, de um designer, de um programador, um músico, então muita gente, muitos talentos diferentes. Mas você pode unir ali num final de semana e produzir uma coisa super interessante, muito relevante. E a produção indie ele se beneficia muito dessas oportunidades de game jams. Porque você pode simplesmente, naquele final de semana, criar o que você tiver na cabeça, inspirado por um tema, inspirado pela sua equipe, e produzir coisas mais interessantes. Então isso já foi acontecendo em Brasília desde 2006, então 2007, 2008, foram acontecendo eventos como esses, e as pessoas iam podendo exercitar essa possibilidade de criar novos jogos. E é muito interessante isso de você criar um jogo sem nenhum vínculo com o mercado. Essa desassociação cria a nossa independência. De, não, eu vou criar o que eu estou afim de criar. E esse eu estou afim de criar que gera o artista. Porque ele está livre, ele está criando o que ele está querendo se expressar. Bom, em 2012, se puder voltar, em 2012 a gente teve esse grande evento aqui, que é um evento itinerante, acadêmico, de estudo e pesquisa em desenvolvimento de jogos, publicação de papers, e tem uma coisa bem forte assim, nessa área acadêmica. E ele esteve em Brasília, organizado pela Universidade de Brasília em 2012, eu tive a oportunidade de ajudar esse evento a acontecer. E a gente teve essa oportunidade então de reunir os desenvolvedores do país inteiro aqui e ajudar então a proliferar essa possibilidade de se fazer jogos aqui. Em Brasília, em 2012, então foi assim o auge, um momento que surgiram muitos grupos, muita gente querendo trabalhar com jogos. Os cursos de graduação, você tem no CEUB, tem no IESB, tem na FATEP e várias outras universidades, surgiram mais ou menos nessa época, né? Uma época bem prolífera. Bom, a gente foi caminhando então e a gente até se inspirado até pelas mostras de curtas, mostras de cinema que acontecem no cinema, na área de audiovisual, a gente também começou a fazer uma coisa chamada mostra de indie games, mostra brasileira de indie games, que é o BRING, e começou então a se destacar a nível nacional. A ideia como jogos a gente quer, na verdade, que o jogador interaja com ele antes que ele esteja pronto. Então você tem, vamos supor, 1 ano que você vai produzir o jogo, 1 ou 2 anos de produção. Você quer ir testando e validando se o seu jogo está ficando divertido, se ele está passando a mensagem, se ele está fazendo sentido. Então, em vez de você esperar ele estar pronto para finalmente mostrar, você, na verdade, quer mostrar ele no tempo de produção, enquanto está produzindo. Então, daí surge a necessidade de um evento como esse. Então, os desenvolvedores abrem seus laptops, seus computadores, mostram seus jogos em desenvolvimento, e as pessoas que estão ali visitando nesse lugar que era o bar, né? Se puder passar. De novo. Então a gente começou a mostrar esse brinde em outros eventos, assim, coisas muito maiores. Se puder deixar nessa imagem, pode voltar um. E o brinde foi crescendo, foi se tornando uma coisa bem interessante, até se tornar um grande evento. Assim, essa foi a nossa maior edição. Foram 35 expositores, muita gente de todo o Brasil mostrando seus jogos. E isso aí são as fotos dos expositores, né? Pessoas que vieram de todos os cantos do país para mostrar a sua produção independente.
Então, muitos deles não têm dinheiro do próprio bolso, é um investimento próprio, acreditando naqueles que eles estão fazendo, e a maioria, a grande maioria, pensando exatamente como um artista que cria uma obra e está colocando isso para outras pessoas jogarem. Bom, em Brasília a gente teve essa oportunidade que foi bem interessante, chamada Indie House, né? Que ela surgiu da necessidade que a gente tinha um grupo de desenvolvedores aqui que estava precisando de um lugar para trabalhar, e o lugar para trabalhar aqui em Brasília é caríssimo, né? Você vai alugar um escritório, a gente estava pagando R$3.500. Aí quis crescer um pouquinho o escritório, já era 5, 6, 7 mil reais, coisa muito alta para a gente que está tirando às vezes dinheiro do próprio bolso ou vivendo ali da venda dos próprios jogos. E aí a gente viu essa possibilidade de alugar uma casa onde as pessoas poderiam morar no andar de cima, no andar de baixo tinha os estúdios, aí na cozinha era a copa e um pouco do morar e do trabalhar tudo junto. Assim. Então, e era uma oportunidade para a gente fazer eventos como esse aí. Então a gente teve Game Jams também lá, a gente teve mostras e brindes por lá, vários eventos de aprendizado, cursos, trouxemos palestrantes de todo o Brasil. Então foi uma experiência assim, muito interessante para a gente. E a gente, nesse momento que tinha uma casa, e ela começou a se tornar limitada. É uma coisa super única no Brasil. Indie House foi a pioneira no Brasil. A gente conheceu uma em Austin, conheceu uma em Seattle, assim, poucas casas pelo mundo. Já abrimos essa coisa super pioneira. E de repente a gente pensou assim, pô, essa casa não está dando conta. Ela tinha 700 metros quadrados e não dava mais conta, porque eram 25 pessoas ali dentro e já estavam ficando um negócio complexo demais. 5 estúdios. Vivemos coisas riquíssimas nessa casa, de trocas de experiências, de aprendizado. Teve uma vez que a gente foi para São Paulo concorrer a prêmios. De 5 finalistas em São Paulo, 3 eram da nossa casa. Isso representando o Brasil todo. E claro que um deles levou o prêmio e trouxe o prêmio para a nossa casa. Né? A casa já junta, se você somar todos os estudos dela, são mais de 70 prêmios e nomeações internacionais dos estudos que estão ali dentro. Então a gente viu a riqueza disso, que é estar junto, trocar experiência, trabalhar junto, criar os nossos jogos e aprendendo juntos. Né? Bom, e aí a gente descobriu uma possibilidade de aumentar a nossa estrutura. Isso, mais uma vez, o pioneirismo dessa indústria independente brasileira, porque a gente pensou assim, vamos sonhar. Onde a gente consegue chegar? Vamos pegar um galpão abandonado praticamente, ele já estava 1, 2 anos abandonado. E a gente visitou ele e falou assim, ó, é aqui. A gente se imaginou ali dentro, imaginou que a gente poderia ter não só 25 pessoas, mas a gente poderia ter 100, talvez fazer um evento para 200, para 300, a gente poderia ampliar muito mais essa nossa experiência, né, na Indie House. E aí a gente foi atrás, jogou essa ideia no mundo, conseguiu investidores, começou a conversar com pessoas e botou isso para funcionar. E aí começamos a demolição. Pegamos esse galpão super abandonado, que era uma madeireira, saímos destruindo tudo, construindo as novas estruturas, e foi muito interessante criar esse espaço para o desenvolvimento de jogos. Aí muita gente começou a questionar isso, né? Por que você não trabalha no coworking de startups? Por que vocês não vão para o evento de startups? E aí começa a nossa peculiaridade da nossa indústria. Games, ele tem um passado de tecnologia, então a gente caminha junto com os startupeiros. Mas ao mesmo tempo, a nossa fonte assim, de inspiração, de criação é audiovisual. A gente está falando de audiovisual, a maneira de se expressar, de interagir. Claro que agora o público ele não é mais passivo, agora ele está dentro da obra. Né? Ele é um coadjuvante dentro da obra. Isso que é a grande mudança. Mas nós não somos mais só inovação tecnológica. E por essa mudança, esse paradigma mudou, a gente não consegue mais conversar com um investidor normal de startup. Não consegue conversar com um investidor normal de fundo agronegócio, ele tem que entender que existe fundo perdido em cultura, ele tem que entender que ele investe nas pessoas e não somente nas tecnologias. Então, por essas pequenas divergências, né, que acabam sendo bem profundas, na verdade, da nossa indústria, a gente precisou criar um espaço nosso, e um espaço que fosse para games. Então, a gente tem para lá um espaço para palestras, que é uma coisa bem frequente, muitas trocas, a gente se preocupa com tudo, assim, até o tipo de reunião que a gente tem, como que vai criar uma sala de reunião para esse universo. Nossos banheiros têm chuveiro, porque a gente imagina que as pessoas vão virar à noite lá, que é uma coisa muito comum, trabalhar com games. Aí você pega o final de semana, vira à noite, com o time de crunch, né? Você
vai, mergulha, tenta criar uma solução ali naquele final de semana. Então a gente começou a pensar nisso, assim, como a gente cria esse ambiente 24 horas, 7 dias na semana, que pudesse funcionar para todo mundo. Bom, e aí a obra começou a chegar no fim, e, bom, essa foi o dia da mudança. E aí, você poderia deixar nesses próximos slides? É isso aí. Bom, isso mostra bastante tanto o pioneirismo quanto como é interessante o que está acontecendo aqui na indústria brasiliense, né? A gente é relevante no Brasil como um todo. Se a gente for considerar em números de empresas, Brasília está em 5º lugar em números de empresas que trabalham com games no país todo. Mas existe uma característica bem importante de Brasília que os outros lugares ainda estão começando a explorar isso. Das 40 empresas que estão aqui, se bobear 37, ou quase isso, são de produção autoral independente. E isso muda completamente o jeito desse mercado de funcionar. Você vai para São Paulo, você tem 200 empresas, mas 150 delas, ou mais, o número próximo disso vai trabalhar com propaganda, vai trabalhar com jogo sob demanda, ou seja, está prestando serviço para outras empresas, jogo sério, que a gente chama jogo educacional. São outras linhas de estudos, de pesquisa e de trabalho bem diferentes da produção autoral audiovisual. Então, por isso que o Brasil se torna tão interessante e por isso tantos prêmios, tantas nomeações e tanta relevância internacional. Hoje a gente vai lá para fora, a gente participa. Nesses últimos 5 anos eu estive em 21 feiras mostrando nosso trabalho. E agora já é claro, o fato de a gente ter ido tanto lá para fora e mostrar todo o nosso trabalho já é reconhecido. As pessoas já vão para um evento sabendo que a gente vai estar lá, vai encontrar com a gente, conhecer, agradecer por a gente ter feito os nossos jogos. Né? Então, está sendo uma experiência muito rica. Bom, minha vontade de estar aqui nesse evento era uma fala muito rápida mesmo, mas a ideia era trazer esse encontro. Assim. Eu acho que, tanto que o audiovisual já caminhou, eu acho que os games estão começando a entender que são agora cultura também, e para a gente fazer um casamento legal disso tudo, é se aproximar e se enriquecer juntos, assim, tentar entender para os dois lados. Acho que é isso. Foi rápido, mas esse era o objetivo. Obrigado. Perguntas? Calma aí, também. Ela fica no Lago Norte. A casa é no Lago Norte, a gente saiu da casa, não existe mais, e o galpão novo fica atrás do Guatemi. Então fica no Lago Norte também. E assim, a gente tem uma proposta que ela é o único coworking de Brasília aberto. É gratuito. Então você chega lá no horário comercial, abre o seu computador, trabalha, aprende com a galera lá e não tem custo nenhum, assim, essa é a ideia. Era um pouco essa pergunta, assim, como é que vocês estão se organizando para se manter? E como é que assim, como é que está sendo a experiência de vocês já vêm desse coletivo, a questão da transdisciplinaridade, né? Com os novos artistas, com pessoas que têm pequeno, médio ou muito conhecimento. Como é que vocês fazem, se organizam assim, nessas dinâmicas de incorporar novas pessoas e criar uma sustentabilidade nisso? Tem alguma, como é que vocês se organizam? Bom, primeiro, em relação à organização dos custos e manutenção desse espaço, a ideia foi que alguns estúdios arcassem mesmo com investimento, alguns investidores também. Investidores anjos pequenos, né? Não teve um grande investimento, mas a ideia é que os estúdios mantenham a casa funcionando para que outros possam crescer e criar um ecossistema ali dentro. A ideia é tem um valor mensal que cada estúdio que está lá dentro paga, mas numa eventualidade existem alguns estúdios que seguram a estrutura do galpão para ela continuar funcionando. Mas idealmente, daqui a um tempo, uns estúdios mudando lá para dentro, que a gente acabou de inaugurar, né? Faz 2, 3 meses que a gente inaugurou, mas com o tempo, com os estúdios mudando lá para dentro, a gente vai ter esse ecossistema um pouco mais rico, vai ser um pouco mais fácil de manter, promover eventos, etc. Né? Bom, agora com relação à multidisciplinaridade é uma coisa bem complexa. Isso, na verdade, é uma das grandes complexidades do desenvolvimento de jogos, né? Porque são linguagens muito diferentes. Você conversar com um programador, depois você conversa com um artista, e você tenta casar essas duas linguagens, é um negócio
E aí começa a surgir os intermediadores. Hoje existe o artista técnico, que é a pessoa que conversa com os dois universos. E ela vai tentar traduzir um para o outro. E aí depois vem o produtor, que é o que tem a visão do todo e vai tentar organizar esse time todo. Porque você tem desde músico, a designer, e tanto um design de interface quanto um design de mecânica, que são dois universos diferentes para a gente. Tem os artistas que são ilustradores, tem os artistas que vão trabalhar com 3D, né, modelagem. Você tem músicos, já falei, programadores. A gente tem programadores de alto nível, que a gente fala, programadores de baixo nível. São programadores de baixo nível, aquele que trabalha com as entranhas ali do código, coisa muito complexa, muito profunda do sistema operacional. E os outros programadores que estão dando nuances, estão colocando efeitos e coisas mais mecânicas e leves de interação. Então, são várias pessoas diferentes, com muitos talentos diferentes, tentando se organizar dentro de uma equipe. Então, é um negócio muito complexo. E você pode ter uma equipe, você pode ter um jogo feito por uma pessoa, ou um jogo feito por 400 pessoas, como acontece lá nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na França, por exemplo. Isso não existe no Brasil ainda, né? Uma empresa que tenha tanta gente. A gente tem empresas aqui, geralmente são 5 pessoas até 10 pessoas, e as maiores no Brasil vão ter 100, 150, elas trabalham num esquema um pouco diferente. Mas, tentando responder a sua pergunta, uma coisa que me veio à cabeça é que uma coisa que está acontecendo muito é que pessoas de outras áreas estão migrando para games, porque elas estão vendo uma oportunidade, tanto de negócio quanto uma oportunidade de colocar o seu trabalho em prática, né? E muitas vezes a gente vê um problema assim, bem interessante, que é as pessoas que estão lá tentando criar jogos não jogam. Isso não faz parte, a linguagem não faz parte da cultura dela, não entende aquele universo, e aí vem, de repente, chega aqui, não, mas eu trabalho não sei aonde há 20 anos e agora eu quero aplicar isso para jogos. E aí, essa tradução desses universos demora normalmente, né? Então, infelizmente, uma pessoa que já tem 20 anos de experiência vai ter que se reestruturar, se reeducar para poder começar a entender essa linguagem que é muito diferente, né? Bom, acho que eu respondi a sua pergunta mais ou menos, né? Só mais um ponto, assim, uma reflexão, assim, a questão do audiovisual e do games, né? Já tem um tempo que a gente está discutindo isso em cinema também. Uma coisa que agora, no Festival de Cinema que a gente teve semana passada, a gente também estava conversando com o pessoal da internacionalização, e eles falando, assim, muito preocupados com a própria crise do cinema. Assim, muitos filmes já foram feitos, né? Agora o cinema em si, o sala de cinema já está entrando, esse termo é forte, mas assim, em decadência, né? Porque as pessoas já não querem mais sair para ir para a sala de cinema, preferem vir em casa, né? TV por assinatura, enfim. E eu acho que assim, já não só o jogo está se reafirmando como linguagem, mas eu acho que o audiovisual também precisa pegar a mão do jogo, assim, também para se reinventar, porque isso tudo, né, precisa ser feito, assim. O cinema, apesar da sua tradição, quando surge o game, surge um grande impacto de linguagem. Por isso que a gente pensou em convidar você e, né, chamamos também a questão da TV digital. A gente tem aqui, né, 3 linguagens que estão, digamos, né, se aproximando, né? A TV e o cinema mais na corda bamba, pelo visto, do que os games, né? Então, assim, tanto a TV como o cinema tem muito a aprender com os jogos, né? Os jogos se espelham neles, mas tem um cruzamento de gerações que precisa ser visto, né? Porque a gente tem um público diferente, uma maneira de pensar diferente, e as narrativas, umas precisam aprender com as outras, né? Tanto existe uma forte tendência hoje a criarem jogos que o pessoal chama de uma forma pejorativa de walking simulator, um simulador de andar, porque é basicamente um filme. É engraçado quando essa linguagem linear do filme, você está só assistindo passivamente, ela se encontra com games de uma forma um pouco literal, ela é vista de uma maneira pejorativa, né? Assim,
não dá certo. Assim, é claro que existem alguns walking simulators interessantes, ou seja, você está ali passivamente como jogador só assistindo aquilo, ou seja, não jogando, essa não é mais um jogador, você está só assistindo, e algumas poucas interações você tem ali na tomada de decisão da história, e ou seja, isso eu acho que é uma tentativa do cinema de se aproximar, isso tem acontecido, mas existe tirando esses que são mais estranhos, vou colocar assim, os que não estão dando muito certo, existe hoje uma nova proposta dos jogos de se tornarem extremamente narrativos e de ter histórias, de ter profundidade, de contar uma história de um jeito como o cinema sempre contou. E todo o conhecimento do cinema entra, assim, eu não sou um especialista nisso, mas toda a questão da construção dos personagens, da apresentação da história, do enredo, do clima, tudo isso começa a ser usado dentro dos jogos para poder criar melhores histórias. Assim. Mas agora tem uma grande diferença, existe uma interação, uma tomada de decisão. E quando não existe a tomada de decisão do jogador, aí é super frustrante e é o walking simulator, certo? Esse jogo só está me fazendo andar, eu não estou decidindo nada. Isso é bem comum, assim, quando alguém vem dessa outra linguagem. Não, podia contar uma história de fulano que faz isso, que fulano faz aquilo, não sei o que, não sei o que. Legal, isso vai ser um jogo interessante, mas o que o jogador faz? Qual é o objetivo? Qual foi o objetivo? Então o jogo ele vem de um outro caminho, né? Se a gente pensar assim, vamos puxar aqui, o jogo ele pode vir do jogo de tabuleiro, ele pode vir de um xadrez. E como que o xadrez se conversa com o cinema? Então esse universo é muito distinto, mas no meio do caminho estão os jogos eletrônicos ali, que podem, né, se encontrar. Você começa a colocar narrativa dentro do jogo de tabuleiro, né, e você começa a colocar outras coisas assim, para tentar se encontrar. Então, realmente isso está acontecendo. Mas o que é interessante é que o cinema hoje, na verdade, o audiovisual se renovou com os vídeos on demand, né? Agora a gente tem uma linguagem que é YouTube, a gente tem uma linguagem que é o streaming, a gente tem uma linguagem que é muito diferente. As pessoas produzindo conteúdos e séries que as pessoas assistem quando elas quiserem. TV a cabo, por exemplo, é outra coisa que tem na minha cabeça também. Né? O Netflix, você tem uma série de outras coisas muito mais relevantes baseadas na internet, né? E não em cabo. Começa a mudar, tudo mudando toda hora. E games realmente, cada crise que aparece, ela cresce. Games está sempre subindo em cada crise. Uma vez eu ouvi esse comentário de um especialista que falava assim: quando as pessoas, quando estão vivendo uma crise, elas não deixam de fazer as coisas que elas gostam, elas só mudam a maneira de fazer. Então, se elas iam no cinema, que custa R$40, numa crise, elas passam a assistir filme em casa, que é mais barato. Então essa transferência de valor, né? Jogo hoje, ele é $1. Você compra aqui no celular. E às vezes você tem 100 horas de jogo por $1. Então, e aí existem empresas gigantescas, multibilionárias, que vendem jogos ao $1. E estão conquistando o mundo inteiro. Então, porque tem muita escala, né? De repente ele tem 50 milhões de jogadores todos os meses jogando o jogo deles. Aí isso escalou no nível que aquele $1 começou a ser relevante. Que o cinema não tem mais dificuldade de conseguir fazer isso, né? De colocar um cinema a $1. Mas aí o streaming consegue, e aí vai, mudanças. Né? Realmente é uma fase muito interessante para se viver. E a gente estava assistindo também os áudios aqui da IBM falando de inteligência artificial, vindo todas essas pesquisas em relação a isso, assim, de vasculhar a cognição da pessoa. Aí vem o VR também, com muitas novidades. Eu acho que o jogo daí só tende a ampliar. Esse é um assunto interessante, que a RVR, né, que é a realidade aumentada, a realidade virtual, hoje, esses últimos 2 anos, voltou com uma força muito grande. Né? Por muito tempo, os óculos que criavam de realidade virtual, eles davam náusea, as telas eram ruins, a tecnologia não estava pronta ainda. Mas existia um estudo, muita gente investindo nisso, hoje você tem o Facebook investindo em Intel, Microsoft, tem todas as grandes empresas investindo nisso, porque finalmente a tecnologia chegou num ponto que consegue produzir imagens tão próximas do nosso cérebro, que é mais ou menos 60 atualizações por segundo, e você mexe a cabeça e a cabeça está sendo capturada em tempo real e você não sente a diferença entre estar com óculos ou não.
E aí você tira a náusea, você tira uma série de coisas que a gente, nos últimos 40 anos que se explorou a realidade virtual, não conseguia resolver, agora a tecnologia resolveu. E aí você começa a ter uma série de novos meios de contar histórias, jogos e narrativas e interações que antes a gente não tinha, que ninguém explorava. Então, quando você vai num evento internacional para falar de games, assim, 50% do evento é sobre VR. 50% do evento imagina que tem a Game Developers Conference, que é a GDC, que é o maior evento de desenvolvedores de jogos do mundo. São 100 mil, mais ou menos, produtores de jogos lá reunidos em São Francisco. A gente tem 50 palestras simultâneas, é um negócio absurdo, um evento gigantesco, e 50% do evento é voltado para a realidade virtual. Você vê muita gente, muito investimento. Então, com certeza, 2, 3, 4 anos daqui para frente, a gente vai mergulhar de repente nisso. Isso vai estar na nossa casa, a gente nem vai ter percebido com rápido chegou. Que agora é um celular, né, que faz a realidade virtual. Você pega o celular, você encaixa dentro do óculos, põe aqui assim, pronto, você já está dentro. Então, está mudando muito, essa tecnologia é muito rápida. Isso vai mudar muito. Se as pessoas estiverem preparadas, 2, 3 anos vai mudar. Acho que você tinha uma pergunta. Calma aí. A mim me chamou a atenção de que vocês... É tipo um coworking, mas uma empresa no mesmo tempo juntos. São várias empresas, um coworking mesmo. Mas quando você fala, você tem um show que você pode fazer ter um desenvolvedor ter 400, tipo, aí vocês estão cobrando empresa. São empresas diferentes. Existem empresas que trabalham com uma pessoa só. Existem empresas grandes em Hollywood, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem 450 pessoas. No nosso caso, aqui no nosso coworking, a gente tem em torno de 10 empresas, e as empresas giram em torno de 4 a 10 pessoas, mais ou menos. Eu pergunto como vocês, se geralmente, não sei, penso isso com fotógrafos, seria um caos. Tem muita competência, tipo, mesmo sempre rola uma coisa assim, meio competência, e acho muito interessante ver como vocês estão coexistindo e se agrandando e ampliando, criando, então, não uma empresa, um coworking mesmo, onde se respeita, onde todos têm trabalho, porque senão isso não estaria existindo. Isso. Aí que tá, nós não somos prestadores de serviço. Vocês são criadores de seus próprios. Imagina que fosse um monte de fotógrafo no mesmo lugar, mas cada um tem o seu trabalho autoral para expor numa galeria, por exemplo, de arte. Não existe concorrência, porque a gente está, na verdade, se ajudando. Tem uma oportunidade de ter uma galeria, vai ter uma exposição, vamos todo mundo lá mostrar o nosso trabalho. Porque não existe, a gente não está trabalhando com clientes, está tentando vender para o cliente, entendeu? Não existe essa concorrência. É claro que a indústria de games existe, ela é muito concorrente, é muito concorrida, ela tem uma série de problemas assim, nesse ecossistema, mas quando você fala de produção autoral independente, aí você está falando de arte, e não tem concorrência, porque a produção você falou aqui, você cria aquele jogo que você quer as pessoas jogando, pronto. Você tem uma perspectiva de vocês fazer como uma escola, disso fazer como uma escola, de que tenha pessoas em qualquer lugar do mundo que possa ir a fazer o projeto no coworking de vocês? Por enquanto somos um coworking mesmo. A gente recebe as empresas que estão prontas para vir trabalhar. Por quê? Só em Brasília tem 5 cursos de graduação em jogos. Então já tem universidades super bem capacitadas para treinar essas pessoas, para, na verdade, educar essas pessoas. Agora, a gente já realiza alguns cursos e workshops para conteúdos um pouco mais específicos e às vezes colocar em prática, né, algum conhecimento, ou porque a gente trouxe um palestrante ou uma pessoa que tem muito conhecimento de fora para poder fazer as pessoas aprenderem um pouco mais. Mas o nosso objetivo não é se tornar uma escola, realmente é um ecossistema, um centro onde a gente vai juntar diferentes produtores e eles vão trocar a experiência para poder se alavancar pelo mundo. Legal, obrigado. É isso? Mais alguma pergunta? Obrigado, Saulo. Eu quero agradecer a oportunidade. Obrigado.